Boa tarde, irmãos. Prazer estar com vocês novamente para a meditação desse domingo. Aproveito para, em nome de todos, dar boas-vindas a alguns visitantes nossos que têm acompanhado os nossos cursos, os nossos cultos. Via de regra aí a Thalita com o Eberton, muito obrigado. Nós agradecemos em nome de Jesus vocês acompanharem. Também a Ângela. Todos os familiares meus, sejam bem-vindos. Mais alguém aí que nós não conhecemos, também seja bem-vindo que está nos acompanhando. Eu quero convidar vocês para o livro de Neemias. Outras meditações nós vamos fazer lá, no mesmo livro, mas com meditações diferentes. Capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo de número 12, diz assim: parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém, e agora a parte que eu quero enfatizar. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. O que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Poderia escolher esse versículo aqui como o centro do livro. Todo o esforço de Neemias, tudo que você ler aqui nesse livro, gira em torno da vida dele ser orientada para cumprir o que Deus colocou no seu coração. Isso traz para nós uma nova direção. A nossa vida não é para nós alcançarmos os nossos propósitos, ela não é para servir aos nossos interesses, para a gente fazer apenas o que a gente gosta, mas a nossa vida atinge seu propósito, sua plenitude, quando a gente orienta ela para cumprir aquilo que Deus coloca no nosso coração. Se a história de Neemias trouxer para nós apenas admiração, em lendo o que Neemias fez, a gente fica admirado, ou se a história de Neemias trazer para nós apenas conhecimento, você conhece a história de tantos homens, agora você conhece também a história de Neemias, você somente dilatou em conhecimento. Se trouxer apenas admiração e conhecimento, todo esse esforço aqui meu, esse esforço seu do outro lado aí para ouvir, ele perde seu propósito, porque a palavra de Deus, ela não é a ideia dela causar em nós apenas admiração ou trazer para nós um conjunto novo de informações. A palavra de Deus, ela é para renovar o nosso entendimento, para nos inspirar e nos guiar. O texto apresenta para nós aqui, esse primeiro capítulo, a história de um homem abnegado. Neemias é um homem abnegado. E abnegar é deixar de orientar a nossa vida para os nossos próprios interesses e sacrificar-se para o benefício alheio. A abnegação que Neemias faz do seu cargo de copeiro do rei para ir até Jerusalém é por causa daquele versículo que nós lemos, para que ele pudesse cumprir o que Deus colocou no seu coração. Ele pediu licença para o rei da função de copeiro, e aí eu quero trazer um pouco de luz. Quando a gente ouve falar que Neemias era copeiro do rei, pode ser que nós ficamos pensando que ele era como um garçom do rei. Mas um copeiro do rei naquela época é muito mais que isso. Está muito mais para um primeiro-ministro do que para um garçom. É alguém da maior confiança. É alguém de ordem assim que pode ser enviado para um lugar para governar em nome do rei. Você observa isso aqui no capítulo 2 com o quanto de condições, de delegações que o rei Artaxerxes dá para Neemias. Aí você precisa ler o capítulo 2, não temos tempo.
Então ele pediu licença da função de copeiro do rei, dessa função nobre, alta, confiável que ele tinha. Ele pediu recursos e cartas para viajar 4 meses a 1.000 quilômetros de distância para ajudar seus conterrâneos, seus irmãos judeus que sobreviveram ou que voltaram do cativeiro e estão vivendo numa cidade desolada, estão em grande aflição e desprezo. Então, ele é um homem abnegado, ele abriu mão dos seus interesses, de uma posição de conforto, para o benefício dos seus irmãos, para cumprir o propósito de Deus colocado no seu coração. Ele trocou conforto por desconforto para cumprir o seu propósito. Abnegar, nós poderíamos traduzir abnegar como não orientar a vida, os nossos esforços, os nossos objetivos exclusivamente para nós, mas sobretudo para alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas. Não é buscar conforto em primeiro lugar, é buscar o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Então a história de Neemias serve para isso, para renovar o nosso entendimento do que é a vida. Abnegar é renunciar por amor. A palavra da vez, do nosso tempo, não é abnegar. A palavra da nossa vez, da pós-modernidade, do tempo que nós vivemos, ela é trocar, descartar, substituir. Abnegar é mais nobre. Nós trocamos, substituímos, descartamos tudo aquilo que não nos atende mais. A troca ela é feita em função de atender melhor os nossos interesses. Abnegar é deixar algo por outra coisa para atender melhor o próximo e cumprir o propósito de Deus. Então, toda vez que hoje a gente algo não nos atende mais, nós não gostamos mais, a gente troca e a gente deixa e a gente faz isso praticamente com tudo. A gente iniciou isso fazendo isso com produtos, porque o capitalismo incentiva isso, a troca constante. Você buscar a última novidade do mercado. E se parasse aí, estaria razoável. Mas a gente faz isso também nos nossos casamentos. A pessoa casa, quando aquela outra pessoa não atende às necessidades dela, ela troca. Se aquela pessoa passa a fazer algo, alguma coisa que ela não gosta, ela troca. Agora, o amor, por amor, a gente convive com a pessoa, embora ela tenha algumas coisas que ela faz que a gente não gosta. Por amor, o amor é superior. Então tem lá um hábito da pessoa, aquele hábito não mudou, você não gosta. Não é algo que deixa o casamento de uma forma indigna, mas você não gosta, mas você fica por causa do amor, porque você não está buscando o tempo todo só satisfazer as suas necessidades. E aí nós fazemos isso com um amigo, tem gente que o amigo fez alguma coisa que ele não gosta, o amigo não dá para ele o que ele precisa, ele troca também. E faz isso também com igreja. Nós não abnegamos mais em função do outro, nós trocamos em função de nós mesmos. Nós se tornamos consumidores de tudo, consumidores de produto, consumidores de pessoa, consumidores de instituições, consumidores de cônjuges, consumidores de amizades, consumidores. Toda vez que algo não nos atende mais, a gente descarta, a gente troca, a gente deleta, a gente bloqueia. Ou negociadores, você dá se o outro te dá também. Mas o nosso chamado não é nem para sermos consumidores, nem para sermos negociadores. O nosso chamado em Cristo é para nós sermos doadores, para nós sermos pessoas que abnegam de nós próprios em função do outro. E isto é o que Cristo fez. E o que Neemias fez, comparado ao que Cristo fez, é relativizado. Relativizado no sentido não de que o que Neemias fez não tem sua importância e seu valor. É que ficou muito pequeno perto do que Cristo fez. Neemias fez a abnegação do seu cargo, da sua posição confortável na fortaleza de Suzã, para ajudar os seus conterrâneos, seus irmãos judeus. Mas existe uma certa obrigatoriedade em você ajudar as pessoas que são da sua pátria, os seus conterrâneos.
Existe uma certa obrigatoriedade nisso. São coisas que se espera que nós façamos, que nós temos que fazer. Ser solidário com as pessoas da nossa pátria, os nossos irmãos brasileiros. Mas Cristo, no que Ele fez por você e por mim, por nós, Ele não estava obrigado a fazer nada daquilo. Ele diz no livro de João, capítulo 10, versos 17 e 18, ele deixa bem claro que não havia uma obrigatoriedade em ele fazer o que ele fez. Ele fez o que ele fez por amor ao Pai e por amor a nós. Ele diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele enfatiza que a vida dele, que ele estava dando, ninguém estava tirando dele. Nem mesmo o Pai estava tirando dele. Ele estava dando a vida em obediência ao Pai, como expressão do seu amor ao Pai, e dando a sua vida por nós. Ele não tinha que fazer isso, ele não era obrigado a fazer isso. Ninguém é mais livre do que Deus. Mas ele fez por amor. Então, nesse sentido, o que Cristo fez é maior do que o Neemias fez, porque o que Neemias fez, de certa forma, existe uma obrigatoriedade que ele ajudasse seus irmãos, o seu povo, aqueles que são do seu sangue, mas nós não éramos assim íntimos de Cristo. A Bíblia diz até o contrário, diz que nós pecadores éramos seus inimigos, que nós transgredíamos a sua lei, que nós não tínhamos nada com ele, e ele fez isso por nós. E Cristo deixou muito mais do que Neemias deixou. E ele deixou muito mais, não por quem merece muito menos, mas por quem merece o inverso. Ele nos dá o inverso do que nós merecemos. Romanos capítulo 6, verso 23, diz como ele nos dá o inverso do que nós merecemos. Porque o que aqueles conterrâneos judeus de Neemias mereciam? Mereciam mesmo sua solidariedade, é justo que ele se compadeça, que ele ajude o povo da sua pátria. Mas não é isso que nós merecíamos de Cristo, de Deus, a Trindade. Romanos 6 e 23 diz o que nós merecíamos, qual era o pagamento devido a nós. Quando diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte. Então nós pecamos, o que Deus deve a nós? Deus deve a nós a morte. E a morte não é só essa morte física, do caixão, do funeral, do velório que todos nós sofreremos. É a morte no seu sentido espiritual, que é a separação eterna de Deus. E aí diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus dá o inverso do que nós merecemos. E aí diz que essa vida eterna, ela chega até nós por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí é bom nós lembrarmos que a vida eterna não nos é dada sem custo, não é algo que Deus vai numa prateleira e fala, vou dar vida eterna para eles. Não é assim. A vida eterna foi dada a nós com o custo da morte do Filho de Deus, com o custo da morte de Cristo, com sangue derramado como de um cordeiro inocente que nos é dada a vida eterna, com o mais alto custo. Morre um de nós, quanto vale essa vida? Nós não conseguimos mensurar. Muito menos nós conseguimos mensurar quanto vale a vida do Filho de Deus. Vale mais que a soma da nossa vida toda. É o ser mais digno que há. E aí você tem a história de Neemias, você tem a história de Cristo. E com relação a ser cristão, você ouve eu falar algumas coisas sobre Cristo, sobre Neemias,
E aí, ser cristão não é admirar isso que Cristo fez por você, que Cristo fez por mim. Não é ficar no campo da admiração, falar, poxa vida, ele realmente foi longe por mim, eu estou assim, boquiaberto do que Cristo fez. Porque se você apenas admirar Cristo, você está colocando Cristo no mesmo patamar de Getúlio Vargas, porque há pessoas que admiram o que Getúlio Vargas fez. Ou no mesmo posto que um Martin Luther King, que fez algo nobre que causa admiração nas pessoas. Mas ser um cristão não é admirar o que Cristo fez, é seguir o que Cristo fez, é copiar em miniatura o que Cristo fez, é se tornar de Cristo um adorador, porque ele não é mais um homem que faz uma grande obra. Ele é Deus encarnado que faz uma grande obra. Ele é Deus, e Deus a gente não admira, Deus a gente adora, Deus a gente segue, Deus a gente entrega a vida. Então essa é a diferença em ser um cristão e um simpatizante do Evangelho. Um simpatizante do Evangelho é alguém admirado com o Evangelho, com o que Cristo fez. E um cristão é alguém que vê em Cristo seu Deus e devota a sua vida a Ele e o busca segui-lo. Filipenses capítulo 2, verso de 4 a 11, mostra como Cristo renunciou a algo de mais valor do que o que Neemias renunciou, e ele fez essa renúncia por amor a Deus, porque o pai se agradou em entregar ao filho, e o filho de bom coração voluntariamente se entregou e fez isso também por amor a nós. Não por um amor que nós conquistamos, porque nós não podemos merecer o amor de Deus, mas com amor voluntariamente ele demonstrou por nós. Então, Filipenses capítulo 2, verso 4 a 11. E traz aqui para nós o seguinte, Paulo diz assim, não olhe cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para que é dos outros. Então esse é o sentido da vida orientada pelo propósito, orientada por abnegação, é que a gente não fica olhando o que é melhor para a gente olha para o que é melhor do coletivo. Foi o que Cristo fez. Ele não pensou nele, ele pensou no Pai e ele pensou em nós. E aí o Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, Cristo deixou algo infinitamente mais do que o que Neemias deixou. Sendo em forma de Deus, sendo Deus, ele não se apegou a isso. Assim como Neemias não ficou apegado à fortaleza de Suzã, apegado ao seu cargo, o cristão tem que ser uma pessoa capaz de deixar, de abrir mão, de dar. Não pode ser gente apegada. Tem que ser gente que deixa, que abnega, como Cristo é. E aí ele se fez em forma de homem, ele se encarnou. Por quê? Ele se encarnou porque, como Deus não encarnado, ele não morre. Para provar a morte, ele precisa morrer. E ele vai morrer para pagar a Deus o salário do pecado. Era nós que deveríamos receber esse pagamento de morte. E ele recebe o pagamento de morte por nós, que não é, outra vez eu digo, não é só a morte física, por essa nós todos vamos passar. Ele é separado do Pai. Por isso que na cruz ele diz, Deus meu, por que
me desamparaste. Então esse é o exemplo supremo de abnegação, de deixar algo pelos interesses de outro. Ele deixa a glória, deixa a posição de existir como Deus e existe como Deus encarnado, e ele faz isso para cumprir o seu propósito. Ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Ele faz isso para a glória de Deus, para que morrendo satisfaça a justiça de Deus, dê a Deus o pagamento do pecado, para que nós pudéssemos ser livremente perdoados. Agora, o que Cristo fez não beneficia você nem a mim, independente de uma ação minha. Não é algo automático como um débito em conta corrente. Como que é um débito em conta corrente? Você coloca aquela conta para ser debitada naquela data e naquela data você não precisa fazer nada. Vai ser debitado aquele valor, é automático. Agora, o que Cristo fez não é imputado a nós espiritualmente sem que nós façamos nada. O Evangelho pede que a gente, ouvindo essa mensagem do que Cristo fez por nós, que a gente creia e se arrependa e creia, mas essas duas coisas estão bem juntas. Você precisa fazer alguma coisa, mas isso que você faz não é para você merecer, não é para trocar. Você não troca o seu arrependimento e fé pela salvação. Seu arrependimento e fé estão mais ligados a uma mão que se estende para receber o que Deus dá. A fé é só essa mão estendida. Então existe essa ação de Cristo e existe essa necessidade de uma resposta sua, de uma resposta minha. Por assim dizer, Cristo diz: eu sou o pão da vida. Tudo bem, o pão da vida está ali. Você precisa ir até ele em fé e comer. Ele é o pão da vida, você precisa até ele em fé e comer. Mas não é um movimento exterior que você faz. Agora, aí ouvindo essa mensagem, o seu coração faz esse movimento em fé até Cristo e se alimenta dele. Ele é o pão da vida e você tem vida nele. Ele diz que ele é a água da vida, mas se você não fizer esse movimento em fé interior até ele, você não sacia a sua sede espiritual. Ele diz que ele é uma porta que, se você passar por ele, você acha pastagens para você, você acha alimento, você acha campos verdes para você espiritualmente. Mas ele é a porta, ele está ali, mas você precisa fazer esse movimento em fé, de passar por Cristo. É em fé, é no coração que se faz isso daí. Nós não precisamos estar lá no templo, na igreja batista, você não precisa ir lá naquele púlpito, é daí, é de onde você está, você ouve a palavra do evangelho e você faz esse movimento em fé até Cristo. Na Páscoa, lá no livro de Êxodo, o anjo da morte ia visitar as casas e Deus pediu que um cordeiro fosse imolado em cada casa. E aí a pessoa tinha que imolar aquele cordeiro e tinha que passar o sangue nas portas. É uma figura disso. O cordeiro foi imolado, mas isso não basta. Você precisa aplicar o sangue de Cristo às portas. Isso você faz pela fé, crendo no que ele fez e se arrependendo. E o que seria arrepender-se? Arrepender envolve uma mudança de mente e também uma mudança de caminho, não só de caminho, porque uma pessoa pode mudar o caminho da sua vida não por causa do evangelho, por causa de alguma outra coisa, porque é mais saudável, porque dá mais resultado, é mais lucrativo, mas é uma mudança de caminho por causa de uma renovação da mente, de passar a perceber a si mesmo, a Deus e a vida de uma nova percepção. Arrependimento tem uma palavra que traduz ela, a palavra original é metanoia, que é mudança de mente. Sobretudo a pessoa perceber a si mesmo de outra forma. Como você percebe a si mesmo? Você chegou na conclusão que você é uma pessoa boa,
que você é uma pessoa bem intencionada, que você está fazendo o melhor possível e dentro disso você acha que é razoável que Deus te aceite, que Deus te receba por causa do que você faz, por causa dos seus esforços, você se acha digno. Se você se acha digno, você precisa se arrepender, porque você não é digno. Eu não sou digno. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nós pecamos, é isso que nós merecemos. E ela anuncia para nós que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisa se arrepender de como você se vê. Você talvez se veja como uma pessoa digna, que Deus deve alguma coisa para você. E aí eu posso ilustrar isso para você como a fala do filho pródigo. Ele disse assim que ele ia procurar o pai dele, ia dizer para o pai dele assim: pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele sabe que ele não merece nada de Deus, um favor de Deus. Embora Deus seja gracioso conosco, não é por causa de nós, é por causa dele, por causa do que Cristo fez. Nós temos uma ideia de que todos nós pecamos, é verdade, mas como você trata com essa situação de ter pecado, de ser um pecador? Você está absolutamente tranquilo com relação a isso? Isso é natural para você? Não te incomoda isso? Ora, deveria incomodar. Isso faz parte do arrependimento. O salmista Davi diz o seguinte: ó, eu conheço as minhas transgressões. Ele diz também: eu me entristeço pelo meu pecado. Agora, existe coisas que a gente conhece e aquilo não muda o modo da gente agir. Mas quando o Espírito de Deus, o Evangelho, torna para nós quão grave quão afrontoso a Deus nós temos pecados, nós temos uma natureza de pecador, que é o mais complicado, não é que só que você peca ou que eu peco. Eu tenho uma natureza de pecador, pecar faz parte da minha natureza herdada de Adão. E aí não é só eu conheço os meus pecados e tudo bem, eu sou um pecador e tudo bem, isso muda. Esse conhecimento de pecado é algo que vai fazer agora você ir até Cristo, porque Cristo morreu, pagou por seus pecados e pode te perdoar e quer te perdoar. E a Bíblia diz para nós que qualquer um que vai a Ele, por mais pecador que seja, por mais perverso que seja, por mais devasso, por mais imoral, ou por mais religioso, ou por mais digno que se ache, ou pelo que for, qualquer um que for até ele, ele não lança fora. Isso é arrepender-se, é você saber quão grave o seu pecado é e correr até Cristo. Qualquer homem que não correu ainda até Cristo é porque esse homem não reconheceu ainda quão grave é o pecado, é porque esse homem não se arrependeu. Ou você passar a enxergar Deus de outra forma. Porque há um homem na Bíblia chamado Jó. A Bíblia diz no começo do livro dele que ele era um homem bom, reto, íntegro, temente a Deus, mas lá no finalzinho do livro ele vai dizer assim: olha, eu conhecia Deus de ouvir falar. Deus era para ele alguém que ele ouvia falar, embora ele tivesse a sua experiência com Deus. Ele fala: mas agora eu vi a Deus, um ver a Deus em fé, um ver a Deus com os olhos do coração, ver a sua santidade, a magnitude do seu amor, a sua grandeza. E aí ele diz: olha, porque eu vi a Deus, agora eu me arrependo, eu me abomino na cinza e no pó. Ele já não se acha uma pessoa boa, digna, que está fazendo o melhor possível. Ele vê que ele é mesmo um pecador, e um pecador não tem nada a oferecer a Deus. Um pecador só pode estender as suas mãos a Deus e receber o que Deus tem a oferecer a ele. Isso é a salvação, isso é o Evangelho. Não é nós oferecermos alguma coisa a Deus, é a gente dar as nossas mãos a Deus e receber dele o que ele tem para nos dar, a vida eterna, a sua santa comunhão. Outro sinal de que você se arrependeu: quando você ouve o Evangelho e essas coisas, você acha assim: olha, isso aí é bom para a mamãe, foi bom para ela, é bom para fulano, é bom para ciclano, olha, para Beltrano, que anda numa situação tão difícil, com aquele casamento tão complicado, bebendo tanto, isso aí seria bom para ele, eu gostaria que ele ouvisse. Não, o Evangelho é sobre você, é para você.
É para você que é um pecador, é para você aí que está me vendo, é para você, não é para ele, para o outro, é para o outro e para ele também, mas é sobretudo para você. Porque Paulo diz para nós, ele tem uma fala linda, ele diz assim, ó, Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele não achava mais que o evangelho é para alguém que está fazendo coisas muito ruins, que está assim, colocando o nome da família na lata do lixo. Ele falou, não, o evangelho é para mim. Cristo Jesus veio ao mundo para me salvar e de todos os pecadores eu sou o principal. O arrependimento tem a ver com aquela atitude de Pedro, que é absolutamente interessante, que ele, diante de um prodígio de Jesus numa pesca, ele se lança aos pés de Jesus prostrado e ele diz para Jesus assim, afasta-te de mim que sou homem pecador. É um pouco estranho se você observar, como é que eu me jogo nos pés de uma pessoa e peço para ela se afastar de mim? Ora, se eu quero que ela me afaste de mim, eu devo também me afastar dela. Mas o que está ali? É o reconhecimento de Pedro, falar, olha, tu és santo e justo e eu sou pecador, nós não podemos estar juntos. Se eu vou até ti como um pecador, tu podes me condenar com justiça. E Pedro também está dizendo, olha, mas eu também estou aqui prostrado aos teus pés, rendido por ti, rendido a ti, porque eu sei que tu és o juiz que poderias me condenar, mas sei também que tu és o Salvador que veio me salvar. Então afasta de mim que sou homem pecador, mas eu estou prostrado aos teus pés porque eu te enxerguei como Senhor, como realeza, como meu Salvador. Então isso é o arrependimento, é saber, olha, Deus é justo em me condenar, por isso eu deveria fugir dele. Mas eu sei também em Cristo que ele é o Salvador que veio me salvar, por isso eu vou até ele. Então, esse é a diferença de quando você ouve uma história da vida de um homem, ouve, por exemplo, uma história da vida de Cristo, que ela pede uma resposta sua, ela pede que você arrependa e creia, não é assim algo para você admirar, é algo que pede de você uma decisão baseada no que Cristo fez. E o último ponto que eu quero deixar para os irmãos é a vida de Neemias e muito mais a vida de Cristo mostra que a nossa vida não é uma luta para a gente buscar o lugar que é melhor para nós. Não é. Nós não devemos ser gente que está orando para Deus nos ajudar a chegar no lugar que é melhor para nós, para a gente chegar lá na fortaleza de Suzane, o que isso significa, o simbolismo disso. Para a gente ter lá a carreira, ser lá o primeiro-ministro do rei, estar num lugar confortável, protegido, longe de toda a miséria, longe dos aflitos, longe dos desprezados. O propósito da nossa vida não é isso, e Deus não está com essa missão, não está fechado com a gente nisso, em nos fazer chegar no melhor lugar para nós. O propósito da nossa vida, a nossa luta, não é para chegar aonde nós queremos chegar. É para ocupar o lugar que Deus deseja que nós ocupemos, onde a gente pode cumprir o nosso propósito. Então, durante um tempo, o propósito da vida de Neemias era cumprido ali na fortaleza de Suzã. E ele foi colocado ali não só para um benefício próprio, para que no tempo certo ele angariasse os recursos e ajudasse seus irmãos. Passado um tempo não fazia sentido mais ele estar naquele lugar de conforto, ele precisava ir de um lugar mais difícil onde ele podia cumprir seu propósito. E esse é o exemplo que Cristo dá para nós o tempo todo, não é buscar o melhor lugar para ele, o lugar mais confortável para ele, é o lugar onde a sua vida atinge o máximo do seu propósito. E o lugar onde a vida de Cristo atinge o máximo do seu propósito é na cruz.
Então, desde cedo o diabo faz ofertas pela boca de Pedro, falou, olha, Senhor, que isso, que jamais isso aconteça de ti, que você não vá para Jerusalém, não morra na cruz, quer tirar ele do lugar onde a vida dele vai atingir o máximo de propósito. E em outra passagem ele faz ali o milagre da multiplicação dos pães e querem levar ele para ser rei lá dos gregos, para ser um rei humano igual aos outros, viver confortavelmente, ter admiração do povo, e ele também nega. E ali pertinho dele ir para a cruz, ele diz o seguinte, no livro de João, capítulo 12, verso 27 e 18. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. O que ele vai dizer se a cruz se aproxima? Pai, salva-me dessa hora. É para essa hora que ele veio, e aí ele não fugiu da hora dele, não fugiu do lugar mais difícil, que é onde ele cumpriria o seu propósito. Então, que Deus possa renovar o nosso entendimento e a gente deixe de ficar orando a Deus para Deus nos colocar onde nós queremos. Vamos orar a Deus para que Deus nos leve aonde a nossa vida vai cumprir o seu propósito. Pode ser que é lá na Fortaleza de Suzã, um lugar muito bacana, legal, mas pode ser que é numa Jerusalém desolada, cheia de gente aflita. Que Deus possa abençoar. Fiquem com Deus. Amém.